Tem uma pergunta interessante aqui, ó, do Thiago Alves Azevedo. Ele falou: boa noite, Saulo e Deudébio. O que vocês acham da ideia do projetor astral Moisés Zezag? Acho que é isso. Ele afirma que quando cai uma bomba atômica, o corpo astral, mental e o próprio espírito é totalmente destruído e deixa de existir definitivamente. Ele afirma que até mesmo um buraco negro é capaz de destruir o espírito. Portanto, nosso espírito não é imortal. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não tenho opinião sobre isso. São as afirmações dele, em comparativo com Moisés, que inclusive eu conheço Moisés. A gente tem sempre que analisar o todo, tá? Sempre. As referências, é a mesma coisa, vem um professor, pra você ter, vem um professor novo aí do nada e fala que a célula não é assim, que o processo é diferente. A gente tem que analisar comparando com o que foi, não temos que inventar a roda. Uma pessoa falou X, ela pode ter razão. Ou pode não ter, o que não tira em nenhum aspecto a credibilidade, quem é a pessoa, a informação. É uma direção, que até então, sobre o que nós estudamos, sendo bem claro, o que vai acontecer é que, isso, por exemplo, eu estive fora do corpo, fui levado até a entrada do planeta Júpiter. Foi uma experiência mais incrível que eu tive, já aconteceu várias vezes. Eu fiquei na órbita, em plano mental, junto com os que falaram, você não pode entrar, porque vai ter uma reação magnética, assim. Pode causar uma variação no seu processo de encarnação. O que provavelmente aconteceria é, eu tenho um corpo astral, tenho um sistema energético voltado ao corpo físico. Danificaria a minha encarnação, no máximo. Quer dizer, até danificaria o corpo astral. Faria-se outro corpo astral, um veículo. O processo, quer dizer, o meu processo inteiro de encarnação no planeta Terra poderia ver ser danificado. Agora, a inexistência da consciência... É impossível, não tem como. Até aonde a gente sabe... partindo de conhecimentos de outros tantos que vieram para cá, como Chico, como o próprio Valdo, o Wagner Borges, outras coisas, isso não é possível. Tá? Então, o que isso acontece? Às vezes, a gente tem uma determinada experiência, isso eu já tive várias, e a gente volta com uma determinada informação, nós temos que, como comunicadores, sempre tomar muito, isso é para todas as pessoas, todas, com aquilo que a gente descreve como, aquilo só é a sua experiência, pai velho. Que pode, aí está contido, variações de como você está encarnado no momento, variações de como você rememorou, ou até distorções totalmente baseado de como o corpo consegue processar um padrão de experiência. Às vezes o mentor, olha, se você se aproximar muito do Sol, você provavelmente desintegraria seu corpo astral, o sistema energético. Faz sentido. Partindo do princípio dessa experiência, que eu nem consegui entrar em Júpiter, que é muito mais... não sei como é, mas é um planeta gasoso, um planeta forte, mental, né? Que eu estava em plano mental, que eu poderia complicar o meu processo de entrada no planeta Terra, teria que refazer e tal, provavelmente desencarnaria. Faz sentido. Agora, a inexistência da consciência não, até porque a consciência não está num lugar só. Nós somos somente uma mônada, inclusive que o próprio Moisés fala isso. O próprio Moisés também fala que ele tem vários deles encarnados em vários lugares. Então, se você... Não sei se você já esteve aqui. Não. Ele fala isso. Então, se você danifica um ponto só, todos os outros estão isolados. Aliás, a consciência, de certa forma, ela está num lugar como se fosse uma realidade virtual, total isolada de qualquer repercussão. Provavelmente houve alguma repercussão, alguma pequena distorção, mas que isso não tira em nada o trabalho fantástico do Moisés que ele faz, a chácara que ele tem, os trabalhos que ele está fazendo há muito tempo, tá? Só direcionando isso. É meio Matrix esse negócio, então, né? A nossa existência aqui, então. Total. Sim, total. Aqui é só um caixa. Só complementando o que ele falou, do budismo tibetano eles acham isso, que na verdade a nossa essência de verdade mora lá no sol. A gente é tipo um videogame. E a gente vem aqui viver várias encarnações. Então eu fui Marcelo, eu fui um arquiteto, eu fui um padre, eu fui um... mas eu tenho uma alma que tem um fio disso daí. E algum dia eu vou achar a tal da verdadeira vontade ou não, eu vou encarnar várias vezes, eu vou voltar pro meu eu que tá lá no Sol. Mas aí esse Sol tá ligado num sistema de estrelas, que aí são 16 e CX estrelas, na qual tem partes do meu corpo que estão em todas essas estrelas, que aí vai ter um eu maior central, tipo um arcanjo da guarda, né? Não um arcanjo, que estaria lá. E aí vai em algum ponto que de repente um eu central meu do Saulo, não sei o que tá, sei lá, no Sagitário A, no centro da Via Láctea, sabe? E aí esses malucos estão numa conexão espiritual entre X galáxias, que aí vai ter um buraco negro X, entendeu? Eu brinco e falo, a Umbanda chega uma hora que ela deixa de ser meio espiritual e vira ficção científica. É porque a Umbanda contém tudo, né? Porque tem tudo, então, cara. Pode ser que a gente faça parte de uma só grande consciência aí, que engloba todo mundo. No hinduísmo é isso, cara. Deus é onipresente.
E ele falou assim, porra, eu sou onipresente, onipotente, onisciente, onipresente, eu sei tudo. Mas qual é o maior prazer que a gente tem na vida? É aprender alguma coisa. Comer. Mas aí isso é um sabor. Tô brincando, Mas tô aprender brincando. alguma Aprender coisa. é gostoso. Cara, você fala assim, isso eu não sabia. Agora me veio uma informação e falo, caralho, que legal isso. Essa sensação de aprender alguma coisa é a melhor. Se você é onisciente, você não tem isso. Então Deus ficou entediado. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou me dividir. E aí minhas O que faz partes sentido. não vão ter mais onisciência. E aí quando eu conversar comigo mesmo, eu aprendo sobre mim mesmo. E aí eu posso me divertir. E aí ele viu que isso era legal, e aí ele se dividiu em infinitas partes. Então ele se dividiu em todos os planetas, todas as estrelas, todos os seres, todas as criaturas e todos os micróbios. Mas aí existe ainda... E aí cada Ele micróbio da consciência tá se conhecendo. Vê que interessante essa que ele É falou. muito louco isso. Do que a É gente tipo as células do nosso Não, corpo, peraí. que também tem Tem uma algum vida chá de ali. orégano aí pra gente começar a conversar, porque começa a ficar mais profundo aqui. Vê, outro dia eu dei um exemplo, eu tenho falado disso recentemente, baseado no que o Marcelo falou. Você tem entre, segundo assim, 100 e 300 trilhões de células no corpo. Quer dizer, imagine que uma célula esteja... Tenta falar para essa célula que você físico existe. Um exemplo. Ela não consegue entender a dimensão Não, de um não corpo tem físico. Tá entendendo? Ela tá ali no pontinho. No entanto, para a célula, na proporção, eu sou um Deus. É. E ela depende de mim. Exato. Porque o menor pensamento que eu tenho aqui reage sobre a vida dela. Se eu não tomo água, reage sobre a vida dela. Então, se você parar para pensar, eu estou em evolução também. E foi o que eu sempre falo. Dentro do conceito do micro, fazendo essa analogia ao macro, você não acha justo que mesmo um grande ser como Deus também precisasse continuar evoluindo? Do que um ser que está parado lá, já não fez mais nada, só fica construindo. É porque... Não existe você ficar parado. O sempre conceito, dá tá sendo pra um conceito de aprender alguma evolução coisa. incrível dentro desse conceito de célula e um ser orgânico. E ela não saber da minha existência. Como diz Raul, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Assim, aquilo é muito foda. Né? É. Mas assim, é o fato de você... É que eu falei, às vezes como a célula não alcança entender que a gente é um corpo físico que No entanto, 70 ela vai existe. morrer, E- ela existe, a gente também não alcança talvez entender que esse sentido Tenta ver o infinito. Deus. Agora, na proporção de você é uma célula. Me explique o que é Deus sendo uma célula. Me explique a existência de um ser humano sendo uma célula. Só uma célula. Eu acho que é o... Que é tudo. Exato. É o tudo. Tipo, Será que as células não estão perguntando se acredita em ser humano? Uma para as outras? Na língua dela. Quem disse Elas que são não? muito doidas. Uma vez brincando, falando assim, você está estudando física. A nossa Exato. física é patética. É tipo, sei lá, formiguinhas discutindo sobre qual é o cálculo do imposto de renda sobre a produção de abóboras com IPVA Pô, no mas se carro você- do fazendeiro da fazenda nas quais elas estão no E formigueiro. elas não conseguem ver nada. Ela não sabe calcular Não sabe. essa, Não, essa alíquota. Nós estamos preocupados Cara. com isso aqui agora. As células estão preocupadas sobre os ataques das bactérias, defesa dos glóbulos, não sei o quê, processo de vírus que estão acontecendo. Elas têm a vidinha delas ali, vida. Vida, né? Com Elas órgãos nascem e morrem, internos, né? suas organelas. Se Elas reproduzem. Se reproduzem, causando um novo ser, que é uma cópia dela mesma. Parece um processo de reencarnação. Vê se mas não- o que é muito louco é porque assim, a gente fala isso esses dias. Imagina uma formiga, realmente. Ela tá numa formigueira, aquilo ali é o mundo dela, porra. É. Você vai lá, tacou fogo, o mundo dela acabou. Ela de nem fogo, sabe o que foi o que aconteceu. Ela nem sabe. Foi um aconteceu? apocalipse pô, tá ligado? Tipo, daquele mundo dela ali. ó. é um apocalipse pra ela. E assim, dentro do universo, vamos falar em Tipo os tamanho dinossauros, cósmico. que também não É. souberam o que aconteceu. É, pum, foi pro caralho. Em termos cósmicos, a gente não é porra nenhuma mesmo. Não, ou somos tudo, Ou por somos- exemplo. porque- Se você parar pra pensar, é foda. o que seria a gente sem a vida das células? Sem elas existindo? O que seria um organismo mais complexo? Porra nenhuma, a gente não tava Exato. vivo. Então, E ela nessa também não estaria viva se a proporção, gente não existisse. será que essa ideia de Deus que a gente tem não é parecida? O que seria de Deus sem a gente também? Unidos. Se não existisse nenhum ser humano, Ah, Deus quem é que ia tudo. adorar? Assim, é uma ideia de conceito do micro. É muito difícil ver o macro. É porque a gente muito. pode discutir, as células estão discutindo os átomos, por exemplo, lá agora. Porque é tudo que elas conseguem ver. É, o que dá A gente não vai acesso conseguir agora, mas é mesmo jeito é gostoso falar sobre isso. Mas Como eu falei, tem orégano aí, o negócio aí. A primeira vez que eu tive dúvida, eu questionei essa parada do infinito e do pra sempre, foi quando, eu lembro, devia ter uns 5, 6 anos.
Eu tava com a minha mãe em casa e minha mãe era da igreja, era evangélica e tal, e aí ela falando que, quando morresse, bibibobó, ia ficar ao lado de Deus pra sempre. E na hora que ela soltou pra sempre, bateu um negócio muito ruim em mim. Ia Eu vir o quê falei, pra sempre? A gente ia ficar do lado sempre, de a Deus gente pra não sempre, ia ter uma vida consegue- eterna. A gente não consegue computar pra sempre. Mas eu era muito novo, aí bateu um negócio muito ruim em mim. Eu falei assim, tipo, como é que eu vou ficar pra sempre num lugar assim, sabe? Tipo, pra sempre mesmo, tipo, pra sempre. Porque eu sei que eu vou crescer. Eu era pequeno. Eu vou crescer, eu vou, sei lá, ter outros amigos. Eu sabia mais ou menos um pouquinho da vida. E sabia também que eu ia morrer, porra. Mas a hora que ela falou pra sempre, me veio um vazio. Eu acho que a minha mãe me instalou um primeiro trauma ali, na minha vida. Foi esse, a porra do pra sempre. Porque eu não conseguia entender o pra sempre. O meu primeiro trauma espiritual foi quando minha mãe, quando morreu, a plantinha do ET, velho. Lembra que tinha uma vase de flores, aí o ET morreu. Ali foi quando eu percebi que a morte existia. Aí eu fui falar pra minha mãe, mãe, você não vai morrer não, né? Foi quando eu percebi ali. No filme ET, lembra o filme ET Sei. que a primeira planta murcha e depois o ET morre, né? É assim, entre aspas, aparece assim, como se fosse morto. Na verdade, aparentemente ele saiu do corpo pra se comunicar lá com... É o que dá ali, né? E é foda essas memórias de infância, porque é um tapão, né, na nossa cara, às vezes, né? Rafael, tem superchat aí, o pessoal tá doidado aí, gostou O pessoal tá da... viajando muito, né? É, o pessoal Vou dar uma noção pro pessoal ficar mais doido ainda de escala do universo. Lá vai, agora fudeu. Eu gosto, cara. É um Pera aí, documentário só um que eu assisti minutinho. que explode mente, assim. Se você imaginar que o Sol, ele tem 1 milímetro de diâmetro. Então 1 milímetro é tipo milímetro esse grão, é é tipo- um pouquinho maior. Se É o Sol assim, não, for assim, desse ó, tamanho, tem mais beleza? estrela Pouquinho no céu maior. do que grão de areia Não, na calma Terra, lá. beleza. Se o Sol fosse desse tamanho, a Terra estaria a mais ou menos 30 centímetros dele circulando. Certo. Aí Marte estaria, aí vai dobrando. Marte estaria a 60 centímetros, Júpiter a 1,5 m. Então pensa num negócio do tamanho de um grão de açúcar circulando em volta de um outro grão um pouquinho maior a 1,5 m. O resto é vazio. Beleza? praticamente Esse vazio. esse é o sistema solar. É que a gente não tem noção dessa escala, né? E aí você tem a estrela que está mais próxima, que é a Alfa Centauro, que está a 4,4 anos-luz. É. Seria um outro grão de açúcar a 4 quilômetros de distância. Desculpa, 8 quilômetros de distância. É muita coisa, cara. E no meio disso é nada, vácuo. E você, ele tá falando do Sol, tá? Nessa Aí você escala, pega, aí você pega nessa o planeta Terra e 8 bilhões de pessoas naquele negocinho lá dentro. Nessa escala, um ano-luz dá 2 quilômetros. E aí você calcula. Então, se você tem uma estrela que está a 50 anos-luz daqui, ela está a 100 quilômetros de distância desse grão de açúcar. Isso é assustador, esse A vácuo. proporção de civilização aí. A gente nem de- consegue. Às É vezes uma é porque... proporção pode muito acontecer. louca. É gente. muito- Cara, muito separar, é grande, mais muito fácil acreditar em distante. experiências fora do corpo do que nisso aí, velho. Mas só você acreditar em A fantasma pe- do que achar nessa E o escala. É muito engraçado longe, cara. É que É muito longe. deve existir mais formigueiro um perto do outro ali, os mundos das formigas, do que Do que nós. Mas você planeta imagina do que a outro gente tá ali, no, a gente tá que no possa Sol. ter O vida. Sol é um grãozinho de açúcar, cara. 8 quilômetros em volta desse grãozinho de Tem açúcar nada. não tem nada. Nada. Entre aspas. Entre aspas. Um vácuo estelar, né, cara? Talvez Poeira em uma outra cósmica, sei lá, né, cara. Quer dizer, tem espaço pra Mas é caramba muito fazer doido, coisa mas- por aí, mas né? também se você diminuir no nível atômico, você vai ter lá a massa do átomo. Ela é uma proporção ridícula e os prótons em volta também você tem 99% Agora, de nada. Imagine a sua tem importância esse agora. lance também, né? Se Ima- juntasse No átomo também todos é os nada, é a átomos mesma daquele planeta, proporção. junto, tirasse o espaço, também ficaria mínimo, né? O tamanho do planeta inteiro, né? E você imagina agora que se o Sol é um grãozinho de açúcar, a Terra, tão claro, sei lá, 1 milhão de vezes É um menor. pontinho Menor, e nós somos quantas milhões de vezes menor que a Putz, Terra? mas E aí aí não você somos vê um nada cara do encarnado nada. e fala, você sabe com quem você está falando?